Gênesis capítulo 37, versos de 9 a 11. O sonho é o recurso que nos faz suportar o processo. Gênesis 37, de 9 a 11. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Graças a Deus. Pai, estamos, ó Deus, diante de José, o homem sonhador, o jovem sonhador, e precisamos, ó Deus, que o Senhor nos fale, para que nas nossas experiências do dia a dia, em nossas muitas lutas, às vezes frustrações, decepções, ó Deus, ajuda-nos a manter, ó Deus, a visão no sonho, para que o processo, Pai, não seja destruidor, mas que nós possamos suportá-lo e chegar, ó Deus, à realização daquilo que o Senhor sonhou para todos nós, para cada um de nós, para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então, os sonhos são recursos para que nós possamos tolerar os processos. Imaginemos então que a Bíblia fala que José sonhou, José sonhava, ele tinha vários sonhos, era ainda jovem, quando a Bíblia indica a sua idade, na época que ele foi vendido por seus irmãos, ele tinha 17 anos, então, olha só, com 17 anos, ele já vinha tendo sonhos sobre o futuro, sobre o que aconteceria, né, dezenas de anos depois. Interessante é que Deus então nos dá sonhos em curto prazo, e Deus nos dá sonho também em prazos muito longos, como é o caso de José, que teve sonhos que se cumpriram dezenas de anos depois. Então, Deus deu a ele sonhos. Não sabia José que iria ingressar num processo que traria a ele muito sofrimento, que traria a ele talvez desalento à alma. Talvez se fôssemos nós submetidos ao que José passou, nós não teríamos aguentado, nós pensaríamos talvez em desistir, em até mesmo se revoltar, se rebelar contra Deus. Cadê Deus? Que Deus é esse que não está vendo? Mas olha só, se Deus deu sonho, se Deus colocou sonho em nosso coração, em nossa mente, se Deus colocou sonhos em nossa vida, é porque Ele planeja e espera que aquilo se realize. Ou seja, essa é a vontade dele. Mas entendamos que Deus trabalhou sempre em parceria com o homem. A relação com Deus não é unilateral. Deus trabalha em parceria, é bilateral, em que o homem faz uma parte e Deus faz a outra. E olha só que essas partes, elas estão interligadas de maneira que uma depende da outra. Então, José teve sonhos, Deus colocou aquele sonho no coração dele. Agora José precisava suportar o processo. E para suportar o processo, o sonho é importante, porque o sonho nos faz ver lá na frente. Então nós sofremos hoje, mas o nosso olhar está lá na frente. Eu vejo, nós passamos muitas dificuldades nesse mundo, como servos de Deus, como cristãos, como aqueles que querem agradar a Deus, passamos dias difíceis. O Brasil está passando dias difíceis, a cristandade está passando dias difíceis, mas nós temos um sonho, e o nosso sonho aponta, como diz a Bíblia, uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra, onde não haverá nem pranto, nem choro, nem dor, nem corrupção, nem angústia, nem injustiça, nem maldade, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então, queridos, quando nós estivermos aqui nessa vida, passando momentos difíceis, sobretudo por causa da nossa fé, ou por causa da nossa conduta correta perante Deus, precisamos olhar lá na frente. Qual foi o sonho que Deus colocou para nós? Qual foi o sonho que Deus colocou no seu coração? Qual foi o sonho que Deus sonhou para nós?
que Deus planejou para todos nós. Então, precisamos olhar adiante. E esse sonho, então, vai nos ajudar a suportar o processo. Martin Luther King Jr., né, a frase dele tornou-se notória. Ele disse, né? Eu tenho um sonho. Lutou contra o apartheid nos Estados Unidos, enfrentou muita dificuldade por causa de preconceito racial. Ele disse, eu tenho um sonho. Era o sonho da igualdade, era o sonho do respeito. E as pessoas que têm um sonho de fato, não desistem disso. Quando nós falamos desse sonho, veja só que José, o sonho no sentido figurado, no sentido literal, eles se misturaram, porque de fato ele teve um sonho enquanto dormia, só que esse sonho enquanto ele dormia, era também um sonho como ideal a se realizar. Então às vezes nós temos sonhos dormindo, mas nós temos sonhos também acordado. E ambos podem ser sonhos que Deus colocou em nosso coração. Os psicólogos, psiquiatras, falam assim que todas as pessoas sonham. Muitas pessoas não se lembram daquilo que sonharam, mas dizem que uma mente saudável, ela tem sonhos todas as noites. Então, muita gente lembra, outras pessoas não se lembram. Às vezes, alguns sonhos têm significados. Outros sonhos não significou nada. Muitos deles são expressões do medo, da ansiedade, dos desejos. Aquilo que nós queremos resolver, às vezes sonhamos com isso à noite. Aquilo que nós temos medo que aconteça, sonhamos com aquilo à noite, porque o nosso cérebro, ele trabalha os nossos medos, os nossos desejos, os nossos anseios. Tudo isso é trabalhado enquanto nós dormimos. O cérebro não para, ele continua trabalhando. Então veja só que o texto bíblico mostra que José, ele sonhou com honra, ele sonhou com respeito, ele sonhou com grandes realizações que faziam parte do plano de Deus. Queridos, a Bíblia fala que os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal. Quer dizer então que nós falamos plano, falamos sonho. Quer dizer que o plano de Deus, o sonho de Deus para nós é de paz, é de vida, e não de mal. Quer dizer então que Deus tem esse sonho e nós precisamos então sonhar em coerência com o sonho de Deus. Nós não podemos sonhar um sonho e falar assim, não, mas Deus, ou a própria pessoa se voltar contra o ideal de Deus, falando, não, eu não tenho direito a isso, ou eu sou um miserável, eu não sou uma pessoa, eu sou um cachorro, Não, nós não podemos, porque isso é incoerência. José não poderia em momento algum na vida falar, olha o estado que eu sonhei, mas aquilo foi um engano, na verdade eu sou tratado como um cachorro, como um escravo. Não, José, muito embora estivesse subjugado àquela condição de escravo, de vendido, de prisioneiro, de injustiçado, ele continuava tendo um sonho, ele continuava olhando adiante e o tempo passou. Queridos, em nome de Jesus, não deixe o tempo roubar o seu sonho, não deixe o tempo roubar o sonho de Deus, não deixe o tempo, porque o tempo ele pode ser um aliado, mas pode ser um inimigo. Não deixe que ele roube. Meu Deus, mas já passou tanto tempo, então não há mais esperança para mim. Meu Deus, agora eu estou velho. Ora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os velhos sonharão. Olha o que o profeta disse, isso na dispensação do Espírito. Profeticamente o profeta disse, olha lá na dispensação do Espírito, os velhos sonharão. Quer dizer que mesmo nós que temos mais de 60 anos, uns que têm quase 70, outros têm mais de 50, nós não podemos sonhar mais. A Bíblia diz, sonhe, porque ainda há muitas coisas a se realizar em nossas vidas. Sonhe, porque Deus tem muita coisa a se realizar na sua vida. Não podemos nos privar dos sonhos. Então quando a Bíblia diz, olha, os velhos sonharão, mas pastor, sonho é coisa de jovem, é sonho de José, de adolescente. A Bíblia diz, não, velho também sonha, porque Deus tem realizações para todos nós. Ou seja, não estamos mortos, não podemos limitar a nossa vida, não podemos limitar o poder de Deus, não podemos limitar a ação de Deus em nossa vida, não podemos. Deus tem sonho para nós, por isso a Bíblia diz que os velhos sonharão. Que coisa maravilhosa! Então, Deus de fato tem planos para todos nós, para todos. É preciso acreditar. É preciso acreditar, porque se nós acreditarmos, nós vamos manter os olhos no sonho.
Aí nós vamos atravessar as tempestades, mas os nossos olhos estão voltados para o sonho. Precisamos acreditar que Deus tem planos. É preciso sonhar o sonho de Deus. Ora, se Deus colocou algo em nosso coração e em nossa vida, e isso é coerente com a palavra dele, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, podemos então sonhar os sonhos de Deus. Mas olha só, que nesse percurso de sonhos, há muitos pesadelos. Há muitos pesadelos. E o pesadelo, na verdade, é como se ele tentasse anular o nosso sonho. O pesadelo é aquela ideia de que isso é mentira, eu não acredito, eu estou sofrendo, não tem nada de bom para mim. Isso é pesadelo. Isso é olhar para a nossa trajetória e pensar sempre no pior. Pensar na infelicidade, pensar no sofrimento, pensar que Deus não vai intervir, que Deus não vai socorrer, que Deus não vai ajudar. Isso é pesadelo, isso é a oposição, é a anulação do sonho. Sonhe o sonho de Deus e se esforce. Eu falei que é um trabalho bilateral, é uma parceria entre Deus e o ser humano. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos olhar para o sonho e lembrar desse sonho todos os dias para não cair no esquecimento. E trazer à nossa mente, a Bíblia fala, né, torna a trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então imagine José, agora um menino de 17 anos, e os irmãos dele olham e falam, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. E pegar aquele menino, joga dentro de uma cisterna, joga dentro de um buraco. E um jovem adolescente chora, implora, pede para que não façam aquilo com ele, mas havia maldade no coração das pessoas. Esses irmãos representam, na verdade, o ladrão de sonhos, representam, na verdade, Satanás, que tenta frustrar os nossos sonhos, que tenta colocar impedimento diante das nossas realizações, nos colocando em situações que nós pensamos que não será possível sair delas. E lá estava o José dentro de um buraco, e quando pensa que alguém vai ajudar, que vai tirar do buraco, tira do buraco para vender como escravo. Como é que agora um escravo poderia ter a condição de honra? Como é que um escravo poderia ter a condição de prestígio? Como é que um escravo poderia chegar à realização daquela visão que ele teve em sonhos? Isso para o homem pode parecer totalmente impossível. Isso para o homem, não tem jeito de acontecer, porque o escravo é a última pessoa na escala social, é o último dos últimos. Mas para Deus não existe impossível em nenhuma das suas promessas. Ele falou isso com Maria. Para o Senhor não há impossível em nenhuma das suas promessas. Ora, então a nossa parte aqui é nos apegar a esse sonho de Deus e dizer, Senhor, eu insisto em crer, eu sou teimoso em crer, eu mantenho meu pé aqui, Senhor, nessa teimosia, eu insisto em crer no Senhor, mesmo quando tudo parece contrário. É o que a Bíblia fala em Hebreus sobre Abraão, diz que Abraão creu contra a promessa. A esperança. Abraão creu contra a esperança. Ué, como assim, hein? Porque não tinha esperança mais de ter filho, mas ele creu a si mesmo. Queridos, em nome de Jesus, creia, mesmo quando não há esperança. É o que a Bíblia diz, ele creu contra a esperança. Não tinha esperança, mas ele creu a si mesmo, por quê? Porque Deus disse. Porque Deus disse. Então o que vale, o que importa é o que Deus disse e não o que as circunstâncias dizem, não o que o diabo diz e não o que a nossa mente, muitas vezes aturdida, confundida, pensa. Às vezes pensamentos estranhos vêm à nossa mente, tentando nos levar à perdição, tentando nos levar a uma conformidade com a frustração do sonho. Isso não é de Deus. Resiste em nome de Jesus, não deixe esse pensamento povoar a sua mente, não deixe esse pressentimento povoar o seu coração, porque nós temos que crer em consonância com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, disse Paulo. Ou seja, essa deve ser a nossa convicção, resistir aos pesadelos. Resista aos pesadelos em nome de Jesus. Resista aos pensamentos contrários. Resista aos pensamentos de incredulidade. Resista àquilo que é contrário à ação de Deus, aquilo que é contrário ao Espírito Santo, aquilo que é contrário ao princípio de Jesus.
E essa resistência, ela tem que ser consciente e dizer: eu não aceito isso, porque o meu Deus falou para mim que é diferente, que a minha vida não será assim, que a minha vida não vai consumar dessa forma. Nós podemos e precisamos defender o sonho que está na palavra de Deus e lutar para que ele se realize, porque o inimigo vai tentar atuar na nossa mente, principalmente na nossa mente, e nos levar às frustrações. Por isso é preciso sonhar, por isso é preciso reviver o sonho, por isso é preciso olhar lá na frente, porque o sonho nos ajuda a passar pelo processo, nos ajuda a vencer o processo. Queridos, vamos dizer assim, uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, não é com o amanhã, não é com aquela realização, é o processo. O mais difícil que tem para o ser humano é o processo. Sabe por quê? E o processo, a gente sofre, a gente passa, a gente se esforça, se dedica, luta, combate a cada dia. O processo é diário. Davi era o menor da casa dele, e o profeta Samuel foi lá na casa dele e ungiu o rei de Israel. Ele era ainda o mais novo menino, era o que tomava conta das ovelhas. Ele foi ungido rei de Israel, mas entre a sua unção e Davi sentar-se no trono, houve um processo. Houve um processo em que esse menino teve que lutar contra gigantes, ser injustiçado, ser perseguido, ser execrado, perdeu familiares, perdeu amigos, perdeu família, viveu errante no deserto, lutando com muita dificuldade. Durante muitos anos, mas Deus colocou o sonho lá na mente dele, quando o profeta Samuel ungiu com azeite e falou: olha, o Senhor está te ungindo como príncipe do seu povo, como rei do seu povo. Ele era ainda um menino, talvez não entendesse tudo que estava para acontecer, mas já estava ungido. Eu fico pensando que Davi, durante as perseguições, durante a luta, durante o frio, durante a falta, durante a traição que ele passou por muitas delas, Davi pensava: mas o Senhor me ungiu, mas o Senhor me ungiu, rei de Israel, mas o Senhor me ungiu. Querido, em nome de Jesus, quando pensamentos estranhos vierem à sua mente, sabe o que você vai falar? Mas o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu. É preciso lembrar disso. Davi pensava: mas o Senhor me ungiu. Mas Davi, você está confinado numa caverna com 3.000 homens de Saul atrás de você para te matar. Mas o Senhor me ungiu. Não é possível que eu estou vivendo, mas o Senhor me ungiu. Lembra-se disso, o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu, e a Bíblia fala que nós somos ungidos do Senhor. O Senhor te ungiu. Então nós precisamos nos apegar ao que Deus disse, a unção do Senhor. Se o Senhor me ungiu, quem é o Saul para roubar a nossa unção? Quem é o Saul para nos tirar desse caminho? Quem é o Saul para nos tirar do trono? Quem é? Não existe um homem que possa frustrar os planos de Deus, e nós cremos nesse plano e nos entregamos a Ele, e Deus faz coisas extraordinárias acontecerem. É preciso manter o olhar no sonho. Olha lá na frente, o sonho, o que vai acontecer, que eu plano, que eu planejo, que eu imagino. Então Davi, quando eu for um rei, vai acontecer assim, assim. José, quando eu estiver nessa condição que eu nem sei qual é, nem onde será, que até mesmo meu pai e meus irmãos se inclinarem perante mim, Senhor, como é que eu serei naquele dia? Olha, eu serei uma pessoa diferenciada, porque eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou salvar, eu vou cuidar. Olha o plano dele, mas ele era apenas um escravo. Mas ele sonhava em ser o governador. Ele nem imaginava que seria isso, mas estava no coração dele. Ele sabia. José sonhou. Querido, sonhe em nome de Jesus. Deus tem um sonho para nós. Sonho, imagine. Fica aí devaneando, pensando: Senhor, como será? Senhor, como será a Igreja Batista Maravilhosa Graça daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Sonhe, não é com 1.500 alunos da escola bíblica, não é? Sonhe, meu Deus, é isso que Deus tem para nós. Então, esse sonho é uma realização para a vida. E olha só, e esse sonho nos ajuda a suportar o passo a passo.
Ela chega lá na frente. Eu tenho uma meta, eu tenho um mapa. Cada pessoa precisa passar por isso. Quando passamos a conhecer a Bíblia e temos um relacionamento com Deus, nós aprendemos e entendemos que o sonho é uma realização, é um desejo de Deus para nós. Então, querido, em nome de Jesus, espera aí, Senhor, a sua palavra fala assim de mim, a sua palavra fala assim para aquele que crê em ti, Senhor. Então nós vamos crer dessa forma e vamos seguir ao Senhor. Então é preciso sonhar, imaginar tudo que Deus pode fazer por meio de nós. Você já imaginou o que você pode fazer, o que Deus pode fazer na sua vida, para o reino dele, em favor das pessoas? Sabe por quê, queridos? Se nós não sonharmos, se nós não imaginarmos, se nós não desejarmos isso, a nossa vida pode cair na mediocridade. E Deus não nos chamou para a mediocridade, Deus nos ungiu para reinar. Esse é o propósito. José foi assim, José foi dessa forma. E quando eu falo de José lá no Egito, eu lembro de José, pai de Jesus. Quantas vezes os anjos conversaram com José em sonho? Em sonho, José estava lá, o anjo chegava e falou: José, ó, vai para aqui. José, volta para aqui. José, vamos procurar o menino, vai para o Egito. José, volta do Egito, vai para Nazaré. Ou seja, ele fica indo e vindo. E o anjo fala: vai, José, volta, José, fica, José, faça aquilo, José. E o José, ele vai obedecendo ao sonho que Deus colocou, porque esse menino vai salvar o seu povo dos seus pecados. E assim como o Jacó, né, considerava no seu coração a visão de José, a Bíblia fala também que José também considerava no seu coração aquelas coisas sobre o menino, sobre Jesus, o Salvador do mundo. E ele sonhou sobre ele, e o anjo mostrou os sonhos que se realizaram para a glória do Senhor. Precisamos sonhar. Sabe, quem sonha os sonhos de Deus, ele traz para a sua vida a marca da confiança, que é fé. Querido, o sonho renova a fé. O sonho renova a fé. Se nós pararmos de sonhar, é como se a fé definhasse. Então o sonho renova a fé. Opa, espera aí, Senhor, eu preciso manter a fé. Eu preciso mostrar confiança, Senhor. Eu preciso crer em Ti. Então nós temos que trazer o sonho. O sonho é uma marca de obediência que nos leva à submissão. Ora, veja só que José, ele não tinha forças para lutar. Ele não tinha como resistir ao que estava acontecendo. Mas aí existe aquela declaração de que Deus não perde o controle da história. Se nós estamos no mesmo fluxo que Deus, Ele não perde o controle da nossa história. Não perde. Então espera aí, se ele não perde o controle, então nós precisamos ser submissos a Ele. Submeta-se a Deus, submeta ao rio de Deus. Ele vai chegar aonde nós esperamos que chegue. E olha só que nós encontramos aqui ainda a marca da vitória, que foi a perseverança. Então José, ele teve fé, José, ele foi submisso, e José foi perseverante. Ele não chutou o pau da barraca. Ele falou: chega, estou cansado disso. Não, nada disso. É interessante que quando nós lemos a história de José, nós ficamos pensando nos anos que se passaram. E quando nós apenas lemos a história, eu já falei isso uma vez e volto a dizer, a Bíblia, ele é um livro de narrativas. Mas é um livro de narrativas pobre em descrições. Sim, porque o objetivo da Bíblia não é descrever, não é dizer como algo é, não. Sabe por quê? Porque apenas fala: José foi vendido, José tentaram seduzir, a mulher de Potifar tentou seduzir, não conseguiu, mas ele foi preso assim mesmo. E José foi para a prisão, e José ganhou a confiança lá do chefe da prisão, e José depois revelou um sonho, e José foi à frente de Faraó. Ou seja, quanto tempo, e cada dia, e cada minuto, que José está lá sentado no meio dos presos, pensando: e agora, meu Deus? Primeiro meus irmãos me jogam num buraco, depois me vende, agora a mulher tenta me seduzir, e eu mantenho a fidelidade, e eu sou preso assim mesmo, e eu estou aqui agora encarcerado, preso, no meio desse monte de criminoso, e eu nem sou um criminoso. Estava lá o José.
O que vem na nossa mente nessa hora? Sabe, queridos, quando parece que o sonho não vai se cumprir, nosso coração fica tão desolado, a gente fica tão angustiado, que em vez de cantar louvores, a gente começa a lamentar e chorar. Em vez de glorificar a Deus, não, a gente começa a lamentar e chorar e reclamar, às vezes resmungar, e às vezes até mesmo insurgir contra Deus. Ah, Senhor, mas o Senhor não me prometeu? Ou como se Deus fosse, não é, alguém que precisasse ser inquirido, alguém que precisasse ser cobrado. Nada disso. Nós precisamos, queridos, em todo tempo. A Bíblia fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. No Salmo 46, o Salmo Davi, ele fala isso. Deus fala com ele: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, porque está inquieto, porque está perturbado, porque está desorientado. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu governo a história, eu governo a sua vida, eu governo as circunstâncias. Ninguém tira a história da humanidade do controle das mãos de Deus. Ninguém tira. Satanás pode criar ciladas e armadilhas, mas ele não pode roubar a nossa vida das mãos de Deus. Ele não pode assumir o controle da nossa vida. Se a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, ele não pode, por mais que ele queira, ele não pode, ele não tem poder para isso. Então o que nos resta é confiar, depender e continuar sonhando para a glória de Jesus. Sonhe todos os dias. Vejam bem que José, ele confiou, ele teve fé. Ele foi odiado pelos irmãos dele, mas ele continuou sonhando. Ele foi jogado no fundo do poço, mas ele ainda tinha convicções dos sonhos. Ele foi vendido como escravo, mas ele ainda tinha sonhos. Ele foi vendido de novo, mas ele ainda tinha sonhos. Ele venceu a sedução sexual, que é um dos maiores inimigos espirituais do ser humano, não é? John Milton, no livro Paraíso Perdido, ele fala que a maior parte dos demônios, dos espíritos caídos, se manifestam na terra como espírito de perversão sexual. Quer dizer, mas José venceu essa caça de demônios. José conseguiu resistir a essa luta e ele foi injustiçado por causa disso, mas ele tinha fé, ele mantinha confiança no Senhor. Ele foi injustiçado, ele foi preso, ele foi esquecido, porque quando ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro, não é? O sonho do copeiro se realizou plenamente. Ele ficou vivo porque o padeiro foi morto. Ele falou: fala de mim ao faraó, porque eu fui vendido aqui pelos meus irmãos e eu estou fora da minha terra. Mas a Bíblia diz que o homem se esqueceu dele. Ele foi esquecido, mas Deus não se esqueceu dele. Às vezes uma pessoa te promete uma coisa, uma pessoa combina algo com você, mas aquilo não é tão importante para ela, ela se esquece. Foi o que aconteceu aqui com o copeiro. Ele se esqueceu de José. Mas uma coisa é certa: Deus não se esqueceu do sonho que sonhou para você. Deus não se esqueceu do sonho que sonhou para nós. Deus não se esqueceu. Ah, mas eu já estou tão velho, Senhor. Mas os velhos sonharão com algo que vai acontecer, com algo que vai se realizar. É o que diz a palavra de Deus. Apesar de tudo isso que aconteceu com José, ele confiou, ele teve fé que Deus era capaz de cumprir os sonhos que prometeu. Entenda o sonho como uma promessa. E Deus vai cumprir. Veja só que José, ele foi obediente e foi submisso. Obediência e submissão. Mesmo odiado, mesmo no fundo do poço, mesmo vendido 2 vezes, mesmo desafiado pelo prazer sexual, pela luxúria, mesmo sob injustiça, mesmo preso, mesmo esquecido, José continuou obediente a Deus. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse: olha,
Não posso pecar contra Deus. Não posso pecar contra Deus. Imagine só que ao longo de todo esse tempo, a preocupação dele era manter-se santo, era manter-se puro, porque hoje a mensagem do Apocalipse para o cristão da atualidade não é mais se vai ser arrebatamento antes ou depois, se tem tribulação, se tem anticristo, nada. Hoje a mensagem do Apocalipse é: Jesus vem buscar uma noiva pura, imaculada e santa. E olha que essa era a preocupação de José. Ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, apesar de todo esse tempo, apesar de toda a injustiça da prisão, de tantas coisas. Ele disse: olha, eu ainda espero pelo meu Deus, eu ainda espero pela manifestação do meu Deus, e quando o meu Deus manifestar, eu quero que ele me encontre puro e santo. É o papel da igreja hoje. Jesus vem buscar a sua igreja, e a sua igreja, ela tem que ter um status, que é de santidade, que é de pureza, todos os dias. Assim, nós conseguiremos o cumprimento dessa promessa em nós. José esperava, por isso ele continuou obediente a Deus, ele se submeteu a Deus, ele se submeteu aos planos de Deus, não importa o que fizessem com ele. É como se você estivesse num grande navio. Um dia você está lá em cima do mastro, outro dia você está lá embaixo no último nível. Não importa onde você esteja, aquele navio, ele está sendo guiado por Deus e vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Não importa, estamos dentro do grande barco de Deus. Estamos no grande barco de Deus. Quando a angústia assolar seu coração, você vai lembrar: estou dentro de um barco. E esse barco ninguém tira da rota, porque o capitão, o comandante, é o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Ninguém tira esse navio da rota, porque Deus é quem governa esse navio. José, então, por sua perseverança, ele alcançou vitória. Olha a história de José: sob ódio, no fundo do poço, vendido 2 vezes, sob sedução da carne, em injustiça, preso, esquecido. José tinha os seus sonhos, e creu que os seus sonhos iriam se realizar, porque eles eram sonhos de Deus. Eram sonhos de Deus. A vantagem de quando nós sonhamos sonhos de Deus é porque vai acontecer. Não é a imaginação da nossa cabeça, é porque vai acontecer. Sabe qual é a nossa parte? Firme, mantenha a direção, mantenha o propósito, mantenha a comunhão, mantenha a santidade, mantenha a oração, mantenha o relacionamento com Deus. E isso muitas vezes, queridos, vai exigir de nós esforço, renúncia, dedicação. Vai exigir. Mas Deus está nos chamando para um propósito, Deus está nos chamando para um caminho. Por isso, José perseverou em acreditar nos sonhos de Deus. Com fé, com submissão e com perseverança, ao longo da vida, José foi elevado a governador do Egito. E olha só que Deus usou os sonhos para dar a ele a vitória sobre todo o processo que foi doloroso, meus irmãos, que foi sofrido. Imagina o processo. Como eu falei, a Bíblia não descreve detalhes, mas imagina, a cada dia, José faz 18 anos, José faz 19 anos, José faz 20 anos, faz 21, faz 22, até os 30 anos, José passou nesse sofrimento. Até os 30 anos, José passou nesse sofrimento. Mas tudo muda. Deus pode mudar tudo, de uma vez para outra. Quando a gente lê Apocalipse 21, a gente vê Satanás e o anticristo e a besta fazendo e acontecendo. Meus irmãos, tudo acaba em um versículo: e desceu o fogo do céu e os consumiu. Assim, simplesmente. E a espada que saiu da sua boca os destruiu, simplesmente. E ele os destruiu pela manifestação da sua vinda. Simples assim. Para Deus, querido, por mais complicado que seja, para Deus a solução é simples assim. Um dia, Faraó tem um sonho e fica aturdido.
chama os sábios, ninguém sabe interpretar. Aí o copeiro lembrou. Não foi o copeiro que lembrou. Foi Deus que falou com ele: senhor, está na hora, rapaz. Está na hora. Está na hora de você lembrar lá do José. Chegou a vez, chegou a minha hora, vai lá e fala com o faraó. Foi Deus. Não foi ele que foi bonzinho. Lembrei aqui, faraó. Não, foi Deus. Foi ordem de Deus. E quando Deus dá ordem, acabou, não tem oposição. Ô faraó, eu lembrei aqui, quando eu estava preso lá, que o senhor ficou aborrecido comigo, teve um moço que teve um sonho. Eu sonhei e ele revelou o sonho. Aconteceu comigo, eu fui restituído e o padeiro foi enforcado. Aconteceu igual ele falou: traz esse moço. Imagina agora então o José aprisionado, cabelos grandes, barbas, ou seja, tudo fora do padrão egípcio, que era sem barba, cabelinho rapadinho, até careca. E vão agora dar um tratamento no José. Dá um trato nele, leva José, dá banho no José, esfrega o José, faz barba do José, corta o cabelo do José, veste uma roupa decente e põe na frente do faraó. E quando o faraó revela o sonho, queridos, é maravilhoso. Olha aí, quando você percebe que o sonho é de Deus, e que o homem está no caminho com Deus, a glória é de Deus. Primeira coisa que José fala, que há um Deus do céu que revela os sonhos a ele. Ele fala assim: não, porque eu sei mesmo, eu modéstia à parte, faraó, eu entendo esse negócio mesmo, viu? Não, ele falou que a honra e a glória é de Deus, o louvor é de Deus, quem dá sabedoria é Deus, quem dá poder é Deus, tudo é dele, por ele, para ele. Então não tem a glória do homem, é refletir a glória de Deus, a glória do homem é manifestar a glória de Deus. Então ele falou: é um Deus, foi esse Deus que me sustentou durante todo esse tempo, que me sustentou durante toda essa prova, esse Deus que me revelou um sonho, esse Deus. E então ele revela o sonho a Faraó. Faraó também teve um sonho, aquele sonho, decifrar aquele sonho dependia o futuro do Egito, porque quando nós temos, queridos, o orçamento com superávit, nosso padrão, né, imediatamente sobe e a gente consegue gastar tudo que ganha. Mas José falou: não vai fazer isso, faraó, porque nós vamos ter 7 anos de fartura como nunca teve no Egito, mas depois virão 7 anos de tanta fome que o tempo da fartura será esquecido, não será mais lembrado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos juntar 20% de tudo que produzir, nós vamos guardar 20%, a gente suportar o tempo da fome. Aí agora, a sabedoria de Deus para o José. Olha a sabedoria de Deus. José falou assim: então faraó, escolhe um homem inteligente, escolhe um homem de confiança, escolhe um homem sábio e coloca sobre o Egito para governar e resolver essa questão toda. E o faraó fala: mas quem seria um homem senão você? Quem é esse homem senão você? Você é esse homem. E o faraó tira o anel e coloca no dedo dele, na frente de todos. Fala: olha, a partir de hoje, é ele que manda no Egito. Ele só não vai ficar no meu lugar, mas abaixo de mim é o José. E botou no carro e deu a volta com ele no Egito, para todo mundo ver que aquele era o José, que saiu da prisão e foi passear de carro com o faraó no Egito, para que todos soubessem que agora ele era um homem cujo sonho Deus prometeu, cujo sonho Deus manteve, cujo sonho Deus realizou. E esse sonho salvou vidas. A tragédia, a traição, a venda, a negociação, a provação, a prisão injusta, tudo isso que José passou, querido, tudo isso que ele passou, ele agora estava numa posição tão grande que ele olha para trás e não sente mais dor, porque ele diz: Senhor, obrigado, porque o sonho que o Senhor me deu me manteve nesse processo todo que eu passei por ele, para a glória do nome de Jesus. Amém. Quando você estiver sofrendo, querido, amém, quando você estiver sendo angustiado, fala assim: Senhor, é o propósito, Senhor Deus, me mostra o sonho, Senhor, me mostra o sonho, Senhor, eu vou perseguir esse sonho. Lembre-se de se manter em santidade,
E lembre-se de honrar a Deus sobre todas as coisas. Assim, Deus se torna parceiro dos nossos sonhos. E nós veremos coisas extraordinárias acontecerem. Amém. Para a gente ter sonho, a gente tem que ter em nós o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida a Jesus Cristo para Ele ser o nosso Senhor e Salvador. Ele nos perdoa os pecados e nos torna filhos de Deus. Aí nós vamos começar a sonhar os sonhos de Deus. Para sonhar os sonhos de Deus, tem que ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, tem que entregar a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar? Vamos trazer à nossa mente os nossos sonhos. Quais são os seus sonhos? O que já aconteceu na sua vida? Quais sonhos você já teve? Às vezes você pensou que se frustrou, que acabou, que não tem mais jeito. Pensa nisso agora. Vamos pedir a Deus para renovar os sonhos e nos ajudar a suportar o processo, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, Senhor Todo-Poderoso, ressuscita os nossos sonhos, ó Deus. Às vezes, ó Pai, durante o processo, nós sofremos tanto, Senhor. Nós apanhamos tanto, ó Deus, que, Pai, muitas vezes perdemos a visão do sonho. Deixemos, ó Deus, o sonho morrer. Mas eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, ressuscita os nossos sonhos, ó Deus. Ressuscita os sonhos em nosso coração, Pai. Os sonhos acerca, Pai, das nossas vidas na sua presença. O sonho, ó Deus amado, sobre a cura daquela enfermidade. O sonho, Pai, sobre a salvação dos nossos filhos. O sonho, Pai, sobre a salvação dos nossos irmãos, do pai, da mãe, da esposa, do marido. O sonho, ó Deus amado, sobre a salvação da nossa parentela. O sonho, ó Deus, da nossa realização profissional e financeira. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ressuscita, Senhor, os nossos sonhos, para que possamos sonhar o sonho do Senhor, e assim, Pai, nos mantemos também com fidelidade, Pai, com submissão, ó Deus, e com perseverança, sabendo, ó Deus, que a palavra do Senhor vai se cumprir em nós, porque o sonho é do Senhor. Oh Pai, olha aqui, Pai, estamos aqui, com os corações abertos aos sonhos do Senhor. Oh Deus, revela-nos os seus sonhos. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar a sonhar. Ajuda-nos, ó Deus, a manter os sonhos ativos. Ajuda-nos, ó Deus, a suportar o processo no qual estamos envolvidos. Até que o sonho, Pai, se concretize e se realize para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes, Pai, achamos o processo por demais pesado e nos rebelamos e nos revoltamos e ficamos, ó Deus, revoltados com o Senhor. Tem misericórdia da nossa ignorância, tem misericórdia da nossa estupidez, tem misericórdia da nossa incredulidade, Senhor. Oh Deus, renova, Pai, os nossos sonhos, ressuscita os nossos sonhos e ajuda-nos a caminhar com o Senhor, com os teus filhos, Pai, em santidade, vigilantes, ó Deus, dando sempre ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.